A letra B ela perguntava o seguinte: qual é o lado negativo? Diz que uma divisão ela torna-se complexa demais, essa divisão ela torna-se literalmente o que nós chamamos de generalista, né? É uma divisão que coloca como se todos os países do norte tivessem um poder econômico extraordinário, que os países do sul nada valessem na economia planetária. A crítica que se faz a esta divisão é a seguinte: nem todo e qualquer país colocado acima da linha vermelha, da linha norte, ele é desenvolvido, ele é potência, e nem todo país colocado abaixo dessa linha é pobre. Se nós colocarmos isso de maneira geral, nós podemos perceber que estamos ignorando, que estamos escondendo a realidade do Brasil, da China, da Índia, do próprio México, países que hoje possuem uma economia considerada vantajosa. O Brasil está sempre entre as 10 economias do mundo. Olha o crescimento econômico da China, a China que assusta, no bom sentido, o mundo com o seu crescimento econômico. Então, a questão pedir até um país, por exemplo, da Europa, que fugia dessa realidade, né? Como vocês, voltando aqui a nossa telinha, voltando aí a telinha, ele diz: escolha um país da Europa ou da Ásia que tenha características diferentes das do bloco em que está colocado e justifique a sua opção. Voltem mais uma vez aqui para a telinha, por favor. Gente, enquanto um país da Europa, a Europa está colocada acima da linha. Dá para se entender que a situação na Europa, ela é uma situação confortável, né? Que todo e qualquer país europeu vive hoje com potência, com uma economia fortalecida. A coisa não é bem assim. A Europa hoje, a parte ocidental, a parte até central da Europa, é historicamente uma parte desenvolvida. Mas se nós formos ver a situação dos países do leste europeu, a gente vai ver que a situação não é tão confortável assim. Vamos falar aí de países europeus hoje, como a Lituânia, como a Letônia, a Estônia, a Bulgária, países que viveram sob o regime socialista, países que no passado não investiram em ciência, muito em ciência e tecnologia. Foi no período em que investir em armas era tudo na vida e a metade de outro tanto, né? Investir em armas era tudo. E esses países não, sob o regime soviético, esse país muito alinhado com a Rússia, com o regime de Moscou, não desenvolveram práticas de combate à miserabilidade. Tudo bem que hoje não vou dizer que a miserabilidade social seja elevada, mas tem muitos países localizados aí na Europa que têm uma economia que anda muito longe mesmo dos países do Sul. Pediu para escolher um país da Ásia. Eu vou colocar a China. Poderia colocar, se fosse para escolher um país da América, colocar o caso brasileiro, que são países que hoje estão dando conta do recado, são países que estão se desenvolvendo cada vez mais, aumentando sua capacidade produtiva. Olha o Brasil, quem era o Brasil antigamente? Mero exportador de matéria-prima, mero coadjuvante na economia mundial, um país que comprava tecnologia, comprava muito caro, um país que só tinha o direito de alimentar as grandes potências, sendo um país que vendia de maneira muito barata. Hoje o Brasil é um senhor exportador de tecnologia. O Brasil tem tido uma mudança de postura até social, né? Tudo bem que nós temos muita coisa a desejar ainda nesse país, tem muita coisa para ser corrigida, né? Mas o Brasil é um país que tem tido um avanço. A nossa economia, assim como a da China, na Ásia específica, que a questão pediu, são economias que, no popular dizendo, dão de capote nas economias de alguns países do norte. Então, indo para a próxima questão, olhando aí para a telinha, olha a informação aí. Mais da metade do gênero humano jamais discou um número de telefone. Há mais linhas telefônicas em Manhattan do que em toda a África ao sul do Saara. Essa declaração foi de Thabo Mbeki, vice-presidente da África do Sul,
exatamente na revista Sem Terra de Belgrado. Outra informação, que nos Estados Unidos os brancos representam 88% dos utilizadores da internet e os negros 7,3%, embora correspondam a 12% da população. Pessoal, veja bem, olha as informações aí. Considerando-se os textos anteriores, assinale a alternativa correta. Veja bem, qual é a alternativa correta? A letra A diz o seguinte: o nível de vida das populações e o grau de desenvolvimento tecnológico dos países explicam a desigual distribuição da rede internet. A letra B: a cibercultura é universal e constitui um instrumento de massificação e construção de uma identidade cultural global. Na letra C: os fluxos de informação telefônica não devem ser confundidos com as infovias, que têm uma distribuição mais igualitária no mundo. A letra D: os custos da conexão virtual são mais elevados nos países ricos do que nos países pobres, o que explica a sua desigual distribuição. A letra E: o centro mundial de fornecimento de serviços da rede internet são os Estados Unidos, devido à grande quantidade de telefones disponíveis. Voltando para cá, por favor. Olha aí, pessoal, a informação do Thabo Mbeki, ele fez uma análise crítica, que metade do gênero humano jamais discou um número de telefone. E que nos Estados Unidos, no bairro de Manhattan, que é um bairro lá de Nova York, a região da Bolsa de Valores, Wall Street, tem mais linhas telefônicas instaladas do que ao sul do deserto do Saara. Tudo bem que essa diferença ela tende a diminuir, porque o avanço da telefonia móvel é muito grande. Mas aí essa declaração de Thabo Mbeki, talvez ali no momento de mais crucial, no momento de avanço da globalização, ainda colocava a África como desvantajosa. Thabo Mbeki, para quem não sabe, o ex-vice-presidente, ex-presidente da África do Sul, que ao lado de Nelson Mandela, eles fizeram praticamente uma revolução econômica na África do Sul no período pós-apartheid. Thabo Mbeki, ele, como político, chefe de Estado, ele é um estadista sul-africano. Ele faz esta análise. Ele que foi companheiro, sempre foi companheiro de Nelson Mandela, e tornaram a África do Sul de um país miserável, com elevado grau de miserabilidade, transformaram a África do Sul num país basicamente moderno, talvez o país mais moderno do continente africano, através do quê? De políticas de combate à desigualdade racial, da geração de emprego, da geração de renda. Então, gente, a desigual, voltando aqui para a tela, por favor, considerando os textos anteriores de Mbeki e dos usuários da internet, a letra A, mais uma vez, o nível de vida da população. Continuando, o nível de vida da população, ele vai, daqui a pouco a gente vai para a quinta questão, mas o nível de vida da população, ele é fraco nos países mais pobres, né? Consequentemente, eles não vão utilizar algo de internet porque não tem condições, e esses países sofrem ainda para entrar no mundo globalizado. Então, seria mais ou menos, voltando para a questão, veja bem, as informações, o nível de vida das populações e o grau de desenvolvimento tecnológico dos países explicam a desigualdade na distribuição da rede de internet. Então, essa letra A, ela vai estar consideravelmente correta, tá certo? Portanto, essa letra A seria a alternativa à informação correta. Ok, pessoal? Voltando para cá, vamos aí à próxima questão. Voltando aí para a próxima questão, trata-se agora da questão da globalização. A globalização da economia, falando agora da unificação europeia. Quem é a Europa no contexto mundial é um continente muito cobrado nos vestibulares. Hoje a Europa torna-se um modelo de integração econômica. A Europa torna-se um modelo de quê? De mercado comum. A União Europeia
ela vai se tornar o mercado comum mais importante da humanidade, da geração atual. A União Europeia não é um fato novo. Preste atenção, tem muita gente que pensa que a União Europeia, voltando agora para cá, por favor, muita gente pensa que a União Europeia é coisa de ontem, é coisa dos anos 90, que a União Europeia surgiu no mesmo momento que o NAFTA surgiu, que o Mercosul surgiu, que o Pacto Andino surgiu. Mas a União Europeia, gente, ela já é um processo de integração de muito tempo. Desde o final o meio da Segunda Guerra Mundial, o final da Segunda Guerra Mundial também, que os países europeus, eles se integraram, procuraram se integrar. Houve aquelas integrações econômicas para proteção